Olá, turma, tudo bem? A gente vai começar nossa jornada para esse ano letivo, né? Eu sempre comento no início de cada aula a necessidade que a gente tem de ficar distante, apesar de que vocês estão devem estar, né? É o que a gente espera, devem estar muito ansiosos porque nesse ano agora, vocês farão o Enem para o vestibular. E sempre quando a gente está nesse período, quando o aluno está chegando perto dessa parte final da sua carreira acadêmica do ensino médio, ele sempre acha que está faltando alguma coisa para ele poder fazer uma prova com alto grau de competitividade. E realmente esse ano, assim como foi o ano passado, o processo de transmissão de conhecimento que a gente faz para o aluno, ele não foi, de forma nenhuma, nem chegou perto de ser o ideal, nem satisfatório. A distância que a gente tem, a dificuldade que muitos têm de ter o acesso e a falta de encorajamento pessoal, porque depende muito da pessoa ser autodidata, né? ela querer participar. Muitas vezes você enviava o vídeo, o aluno clicava no começo, passava 5 minutos de aula, e aí ele de repente desiste e vai embora, e vai assistir, sei lá, um Big Brother da vida, porque talvez para ele seja algo mais interessante. Então, tem muita coisa que pode atrair o aluno para distante do objetivo dele. É muito mais fácil de sair do que ficar. É por isso que os que ficam são poucos, e os que passam no vestibular é um grupo limitado, que vão finalizar o curso universitário e continuar na sua carreira acadêmica é mais restrito ainda. Porque nessa caminhada vai se afunilando, né? As oportunidades vão se afunilando. Então, quanto maior a quantidade de informações e atuação que você tem aí na sua casa para buscar o conhecimento e gerando dúvidas e correndo atrás dessas dúvidas para que alguém explique para vocês, que nesse caso vamos ser nós os professores, que temos por obrigação em virtude da nossa função, responder e tentar explicar o máximo possível, tirar o máximo de dúvidas que a gente puder, para que no final do ano você consiga fazer uma prova com uma base razoável que lhe dê um poder de competição, competitividade maior, e você consiga fazer o vestibular com chance de passar, ou, que é o que a gente torce sempre, né? Que vocês passem e consigam o que vocês querem. Mas a gente não pode estar presente, a gente não pode estar na aula, a gente não pode fazer aquela exigência, porque eu não sei se com vocês é assim, mas com a maioria é. A gente só faz quando tem exigência, quando alguém praticamente que nos obriga a fazer, seja principalmente na sua consciência moral, se esforçar e ser forçado a se esforçar para poder acumular o máximo de informações que vocês puderem. Então, o que a gente pode fazer, a gente vai tentar fazer, o que eu puder fazer, mesmo muito distante, eu vou tentar fazer. Eu enviei uma primeira videoaula, eu creio que muitos de vocês não chegaram a ver, porque eu tive um pequeno problema de acesso, certo, gente? Não dependia de mim, muito pouca gente trabalhando na escola, o Murilo Braga é muito grande, e sendo muito grande, então complica muito para que duas, três pessoas possam organizar a escola como um todo, tá? Então, para identificar o aluno, correr atrás do número do celular, colocar no grupo, fazer o professor ter o contato com ele, para a partir daí ter o acesso. Então, provavelmente nessa semana agora que eu estou entregando aqui, na semana até entre 5 e a semana de 9, né, de abril, a gente possa passar essas informações desses vídeos, e as próximas agora ficam mais tranquilas para a gente poder enviar, certo? Então, só que eu passei uma primeira videoaula
eu chamei de aula inaugural, que é normalmente o que a gente faz quando está em aula presencial, a gente se apresenta para a turma, tá, gente? Professor Cleverton de Biologia, que eu acabei de esquecendo de comentar com vocês. Então, eu, professor Cleverton de Biologia, trabalho com vocês durante esse ano. Quem já me conhece, beleza, então a gente está por aqui. Quem não me conhece, vai ser uma forma diferente de se conhecer, entrar em contato, saber como é que a gente trabalha. Então, tem nessa videoaula que eu passei, as orientações que vocês têm que ter para poder serem avaliados durante todo esse período que a gente vai passar. Eu acho que vai ser mais longo do que muita gente imagina. Se não se cuidar, pior ainda, tá, gente? Se a transmissão for nessa escala exponencial que acabou acontecendo, elevando a quantidade de mortes, que muita gente acha que é bobagem, que não acredita, que está errado, que é fantasia, porque quer derrubar o governo tal está querendo acabar com o comércio do lugar. Isso aí é coisa da cabeça do pessoal que não pensa pouco e vê menos ainda, certo? Porque você só tem noção quando tem muito perto. Eu já tinha medo. E quando se aproxima de você, ainda essa sensação de pavor e pânico e insegurança de uma coisa invisível, né? Um perigo invisível que a gente tá rodando e que está rodando por aí. Por isso que eu aconselho sempre, independente da gente atrasar um pouquinho a nossa aula, que demore um pouquinho mais falando sobre isso, mas é uma questão, gente, que vocês têm que considerar que é uma questão de respeito mútuo. Então, eu não tenho condições agora, nesse momento, de ir lá e colocar uma vacina em mim, daqui a 15 dias eu estar imunizado. Tá? Ou tomar minha segunda vacina, um mês depois eu estar imunizado. Tem que esperar, porque tem uma fila muito grande e o incentivo governamental é menor do que o que você possa imaginar. E a desinformação que acontece, né? Utilizar tal medicamento para... a gente sempre, é uma coisa que eu sempre expliquei para meus alunos, e vírus não tem remédio para matar um vírus, necessariamente, não tem. Vírus é o corpo da gente que vai produzir a defesa. Tá? O que a gente faz é um paliativo para os sintomas, a febre, dor de cabeça, certo, gente? Então, isso daí você tem remédio para dor de cabeça e febre. Mas o seu corpo é que tem que ter condições para poder produzir defesa. Então, vou tomar um remédio para tal, aquele remédio mata, fez experimento, mata. Só que a dose que é para matar a pessoa. Tá? Se matar a pessoa, evidentemente vai matar o vírus, né? Você não quer suicidar. Tá? Você quer ficar livre. Então, é a vacina. Mas vacina, essa vacina vai até virar não sei o quê, gente. Por Nossa Senhora, vamos ter consciência. A informação e a produção de conhecimento que a gente tem durante toda essa vida e a cultura e a informação médica indica que a vacina é preventiva. O soro é curativo, os medicamentos são curativos, a vacina é preventiva. Além da vacina ser preventiva, existem outras medidas que a gente chama de medidas profiláticas. Certo? Vocês vão ouvir falar muito disso aí. E medidas profiláticas. O que é medida profilática? Evitar pegar a doença e tratar quando tem a necessidade. Então, quando a pessoa está com uma dificuldade extrema de respirar, então ela vai precisar de substâncias para poder estabilizar o corpo dela e aceitar tudo aquilo que for colocado. Mas é pro procedimento do corpo se auto-curar. Não é que ele está colocando remédio e está matando o vírus. Não tem. O corpo é que tem que produzir os anticorpos. É por isso, por exemplo, que uma pessoa que teve uma infecção sei lá, catapora, por exemplo, e não pega mais, é porque ela foi imunizada. Ela produziu uma defesa, só que antes ela pegou a doença. E desenvolveu as características daquela endemia. Então, você inserindo algo que simule a infecção, que seja reconhecido como o parasita, mas sem ter o poder infectante, não tem hoje. O vírus está lá, ou ele está morto, ou ele está fragmentado, evidentemente morto, ou ele está atenuado, sem capacidade de provocar a doença. Mas como isso aí é possível? Gente, a ciência avançou tanto, de tão grande rapidez, que
vocês conhecem a presença do transgênico, organismo geneticamente modificado, como muito milho que é vendido por aí. Você pega um gene de um determinado tipo de animal e coloca naquela planta e ela vai produzir a defesa dela. Certo? A manipulação genética, a biotecnologia, ela é tão eficiente que isso daí, para a gente, para a nossa condição aqui, nosso ambiente, nossa particularidade econômico-social e local, algumas biotecnologias, grande parte das biotecnologias, elas são extremamente caras. Mas elas são precisas, tá, gente? Então, não é questão de crer e descrer, é de existir e fingir que existe. É o que está acontecendo por aí. E a outra medida que a gente tem de profilaxia é a proteção. Eu me protejo usando minha máscara e higienizando minha mão com álcool o tempo inteiro. Mas se eu chego num lugar e a pessoa está lá sem máscara, você, por exemplo, que está aí, tá, eu não uso máscara porque o fulano tal disse que não precisa. Eu acho que não tem necessidade porque é aquilo sufocante e tal. Sim, gente, sufoca, incomoda. Mas a gente tem que ter, porque eu estou respeitando a outra pessoa que está do seu lado ali, está de máscara. Então, quando eu chego num ambiente que eu vejo que tem 2, 3, 4, 5 pessoas sem máscara, sem nenhuma noção de prevenção, pega um objeto qualquer e de repente está passando a mão pela boca, está pegando um alimento aleatório na rua que encontrou, comprou no supermercado mal limpo, sem higienização nenhuma, pegou e comeu. Então, ele tem uma chance grandiosa de assimilar e entrar em contato com o vírus, ficar doente, transmitir em doses maiores. Ele pega uma dosinha pequena, mas de repente ele tosse próximo de mim, ou fala, como eu estou falando aqui, e respingando o tempo inteiro. E uma gota de saliva, ela já tem vírus suficiente para poder fazer uma infecção. Então, lembre de quando você está usando máscara, não é só se prevenir, é respeitando o outro que está. Mas se ele não está, problema dele, gente. Eu vou fazer a minha parte. Tá? E é assim que eu quero que vocês façam em si. Bom, a gente tem lá no ensino médio, né, no terceiro ano, três áreas importantes. Vamos passar agora para o conteúdo propriamente dito. Genética, evolução e ecologia. Tá? São os 3 conteúdos, são os 3 pilares aí do ensino médio no terceiro ano. Em algumas escolas mistura pra caramba, mas eu trabalho assim. Ensino, terceiro ano a gente trabalha genética, ecologia e evolução. Genética, evolução e ecologia, né, que é a última. Só que entre nesse início aí, para falar de genética, você tem que falar de reprodução, você tem que falar de troca de gametas. Então, eu creio que fica muito mais evidente, muito mais consistente se a gente analisar a partir do mecanismo de reprodução. Então, por isso que esse primeiro assunto que eu vou começar com vocês hoje é a respeito de reprodução e depois a embriologia, para atingir em sequência a genética, e depois da genética a gente avança para a evolução, e aí finaliza com a ecologia, que é um conteúdo extremamente grande, tá, gente? Ecologia, mas é muito fácil de ser trabalhado, como eu comentei com vocês na primeira videoaula, beleza? Bom, então, dentro do conceito de reprodução, a gente vai ter que abordar as diferenças entre reprodução sexuada e assexuada, os tipos especiais de reprodução assexuada e tipos de reprodução sexuada. A gente vai analisar a reprodução humana, que é um assunto de segundo ano, mas como o segundo ano geralmente é muito extenso, fica complicado passar tanta informação, então eu particularmente eu deixo para trabalhar isso no terceiro ano. Se você já viu, faz uma revisão rápida, mas vai ser cobrado porque eu vou trabalhar como conteúdo de aula. Esse conteúdo que vocês vão ter que anotar aí legalzinho no caderno para poder se ajudar e eu identificar que você está participando realmente dessas aulas, tá? Que vai ser um ponto da avaliação. Se você não estiver entendendo o que eu estou dizendo, assista a primeira aula que você vai identificar como é que eu vou avaliar vocês, tá? Atividades, conteúdo no caderno e uma avaliação de unidade, como normalmente a gente faz quando está em aula presencial, tá? A prova característica com algumas questões, uma caixinha de resolução, discussão, corrijo, dou uma nota para vocês. Então, a partir daí, quando a gente fizer essa noção de reprodução humana, que identificar os gametas e a fecundação, fala um pouco de embriologia, para depois finalizar com genética. Então, muito provavelmente, a primeira unidade vai ser reprodução, embriologia e um pouquinho, tá? A base inicial de genética.
Segunda, nota genética. Terceira, evolução. E quarta, ecologia. Se tudo der certo, é isso aí que eu planejo. Então, dentro desse conteúdo de reprodução, que a gente vai trabalhar aqui como a unidade 1, então, unidade 1, lembrando aí que dessa disciplina de biologia, essa pessoa que vos fala aqui, professor Cleber, vai tentar explicar para ver se ou vocês que já entendem revisam e vocês que têm dificuldade vão entrar em contato com essas informações. Como é uma coisa que normalmente vocês já viram, que trabalharam no 6º ano, no 7º ano, no 8º, no 2º ano, tudo, muito disso vocês já viram, então não vai ser novidade. Melhor ainda, né, porque pode ser um pouco mais rápido. Então, a gente vai trabalhar primeiro com os tipos básicos de reprodução. Certo? Então, a reprodução, lembre que a reprodução é a capacidade que um organismo tem de gerar um outro organismo. Tá? E quais são as formas possíveis para que esse mecanismo de reprodução ele possa acontecer. Existem, então, 2 tipos básicos de reprodução. A reprodução sexuada e a reprodução assexuada. O que é que a gente questiona nesse ponto? É uma dúvida que eu imponho nas aulas presenciais e eu gosto de ver as expressões que os alunos tratam quando a gente comenta sobre isso. A diferença básica entre reprodução sexuada e a reprodução assexuada. O que é necessário para ter reprodução sexuada e o que é necessário para ter reprodução assexuada. É a diferença que normalmente a gente pede para ele. Aí eu peço para que o aluno indique aí qual é a condição para a reprodução sexuada, qual é a condição para a reprodução assexuada. Aí a galera faz aquela carinha de quem não sabe de nada, tá? São os impolutos, tá? Inocentes da vida, vão dizer, professor, falando disso na sala de aula. Gente, qual é a condição para ter reprodução sexuada? A primeira coisa que vem na mente é o que essa palavrinha aí traz junto com o início dela, né? O cara diz, professor, reprodução sexuada precisa ter sexo, tá? Precisa ter o ato sexual, precisa do macho, precisa da fêmea, tá? Precisa das genitálias e precisa da fecundação para ter reprodução sexuada. E aí eu explico para o aluno que não há necessidade de ter 2 indivíduos. O cara já fica imaginando tanta coisa aí. Como é que é possível? Como é que não pode ter? Não há necessidade de ter 2. Não há necessidade de ter 2. Não há necessidade de ter gametas. Não há necessidade de ter relações sexuais, nem com proximidade, nem com distanciamento. Mas há uma condição inerente ao processo de reprodução sexuada. Que condição é essa? O que é necessário para ter reprodução sexuada? Só uma coisinha simples. Não importa como isso aconteça, mas tem que ter mistura genética. É claro que o principal método de reprodução sexuada é a fecundação, aquela em que você tem 2 indivíduos, sexos distintos, tá? Sexos distintos para ter reprodução. Liberação de gametas, relação sexual, liberação de gametas e a fecundação. Gameta feminino, gameta masculino, junta tudo e dá uma célulazinha ao ovo, que a gente chama de célula ovo-zigoto, e a partir daí ele se desenvolve. Nas plantas tem essa condição, nos animais tem essa condição e em muitos organismos tem. Nos fungos, por exemplo, que não há macho e fêmea, mas a gente divide em hifas positivas, hifas negativas, e aí tem que ter a plasmogamia, a cariogamia, a formação de um núcleo 2N e a partir daí a produção das suas células reprodutoras. Mas tem que ter mistura genética no final. Certo? A gente vai ver, por exemplo, um mecanismo sexuado em que um indivíduo ele não precisa de outro para poder reproduzir, como no caso da tênia, que ela é hermafrodita, certo? Então só um. Mas o que é que há nesse hermafroditismo? A própria tênia tem sistema reprodutor masculino, sistema reprodutor feminino, que produzem os gametas e pode sofrer o que a gente chama de autofecundação. Ela libera esse espermatozoide e acontece fecundação no próprio corpo da tênia, da solitária. Então não há necessidade de 2. Então, mas há necessidade de gameta masculino e feminino? Não há.
As abelhas, por exemplo, elas produzem os seus óvulos, a fêmea, a rainha, né? Ela produz seus óvulos e durante o período de acasalamento, o macho libera os espermatozoides, mas esses espermatozoides não conseguem fecundar todos os óvulos. E um óvulo sozinho consegue se desenvolver e gerar um novo indivíduo, sem que haja fecundação. Então, precisou do gameta, mas não teve necessidade de fecundação. Tem um mecanismo chamado de recombinação bacteriana ou de indivíduos unicelulares, que a gente chama de conjugação, em que o indivíduo troca ou doa fragmentos do DNA e esse DNA faz com que o indivíduo seja geneticamente diferente, que é a consequência da reprodução sexuada. Quando os indivíduos se reproduzem sexuadamente, existe a formação de seres diferentes. Ah, mas eles são muito parecidos, eu olho para aquela raça de cachorro, é o mesmo padrão de distribuição. Gente, é padrão, são alguns genes apenas que eles mantêm em igualdade, que a gente vai chamar de genes recessivos ou indivíduos homozigóticos, tá? Que mantêm um padrão em 100% da sua descendência. Mas o restante das combinações é infinitamente difícil de você medir, mas que eles são diferentes. Gêmeos fraternos, por exemplo, aquele que um tem a fisionomia diferente do outro, por mais que eles sejam parecidos, eles vão apresentar características genéticas, é tanto que às vezes o indivíduo que é irmão do outro não pode ter uma doação de sangue, tá? Uma doação de órgão, porque existe uma capacidade grande de sofrer rejeição, porque eles são geneticamente diferentes, então produzem proteínas que o outro não reconhece como própria dele, e a partir daí acarreta aquele mecanismo de autodefesa ou de defesa, agindo contra aquilo que é considerado invasor e destruindo o órgão recebido, por exemplo, no transplante de órgão. Então, reprodução sexuada ocorre em mistura genética, é isso que necessita. Se vocês lembrarem aí do segundo ano, geralmente a gente lá no segundo ano fala de transformação bacteriana, tá? Transdução, a própria conjugação bacteriana, todas elas são indivíduos que às vezes precisam de dois, às vezes precisam só de um, mas no final do processo ocorreu a dita cuja mistura genética. E, consequentemente, vai gerar nessa população que se reproduz de forma sexuada, de algum meio aí, em algum momento da vida, vai gerar o que a gente chama de variabilidade, importantíssimo no processo evolutivo. A evolução, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma lei que a gente utiliza para explicar, chamada de lei da seleção natural. Os indivíduos são diferentes e o ambiente seleciona a melhor variação, a variação mais adaptada para sobreviver de acordo com aquelas circunstâncias ambientais. Então, se os indivíduos forem iguais, não tem como ocorrer seleção. Só ocorre seleção se tiver variabilidade. Então, por isso que a reprodução sexuada é importantíssima para a evolução, porque gera variação que vai sofrer futuramente ou em um determinado momento a seleção por fatores ambientais, acasalamento, disputa de alimento, disputa de espaço, tá? A outra forma de reproduzir é de forma assexuada, consequentemente é aquela que não tem mistura genética. Qual é a consequência da ausência de mistura genética? Formar seres geneticamente iguais. Nos dois casos, há vantagens e desvantagens que a gente vai abordar durante esse assunto. Eu vou justificar para vocês quais são os tipos de reprodução assexuada, quais são os tipos de reprodução sexuada, e a partir daí a gente vai fazer um comparativo e verificar o que é que tem de bom e o que tem de ruim, e em qual momento isso é bom ou isso é ruim. Por exemplo, a reprodução sexuada caracteriza por formação de seres diferentes, geneticamente diferentes. Reprodução assexuada forma seres geneticamente iguais. Fisicamente pode ser até distintos, tá, gente? Mas geneticamente eles são iguais. Então, o que traz de bom e o que traz de ruim em cada uma dessas condições. Mas para isso, primeiro, vamos analisar alguns tipos de reprodução. Por exemplo, a bipartição. Vocês já estudaram, é um negócio muito simples. Uma célula, tá? Uma célulazinha, tem membrana citoplasma, material genético, pode estar no núcleo ou não, vai depender da classificação. Se é uma bactéria, se é um indivíduo do reino protista, do reino fungo. Nesse caso, do reino protista, para ficar mais específico. Então, uma célula cresce em virtude da assimilação de nutrientes ou produção de nutrientes. À medida em que ela cresce, estimula a divisão celular, a divisão nuclear. Então, o núcleo se divide, o material genético se divide se for uma bactéria, que é o nucleóide, né, que se divide em dois, que é um processo de duplicação do material genético, tá?
a gente vai rever quando se estiver trabalhando genética. Então, a célula cresce, o material genético duplica e ela se divide em dois. Tá? Processo rápido, dura em torno de 20 minutos, uma capacidade grandiosa se o ambiente estiver favorável. Como assim, se o ambiente estiver favorável? Se tiver alimento, se tiver água, se tiver temperatura adequada, esse organismo unicelular, como por exemplo uma bactéria, infesta rapidinho a área. Um indivíduo sofreu infecção lá no pulmão, uma bactériazinha se instalou, e você viu uma manchinha pequenininha hoje, e quando é amanhã, praticamente o pulmão está todo tomado pela infecção. O indivíduo teve uma generalização de um processo de infecção de pneumonia, a infecção bacteriana nos pulmões. É muito rápido, tá, gente? Ela tem um ambiente adequado, ela tem comida, ela tem água, ela tem temperatura de 36, até próximo de 40, né? Que quando a pessoa tem infecção, tem febre. Então, condições ideais, bipartição, importantíssimo. Então, quais são os tipos de organismos que fazem? Indivíduos unicelulares, bactérias, os protozoários. Tem um grupo animal que muito se considera como bipartição, né? Porque ele sofre uma fissão. Alguns autores consideram como bipartição, mas a gente vai trabalhar a bipartição em unicelulares. O outro tipo de reprodução é chamado de regeneração. Regenerar não é necessariamente um processo reprodutivo, porque para ser reprodutivo tem que gerar um outro organismo. Nesse caso, simplesmente, o corpo reconstrói. Na lagartixa, a cauda é perdida e ela reconstrói a cauda, é só regeneração. Você perde um pedaço do fígado, ele reconstrói, é regeneração. Mas quando um indivíduo é cortado e a partir dali ele gera um outro, como nas estrelas do mar e na planária, você corta o indivíduo e ele reconstrói o corpo inteiro. Então, a partir de um, você tem outros. No caso da estrela do mar, pode formar até 5, se você cortar uma região específica, que a gente chama de canal circular do sistema ambulacrário dela. Então, lembre, regeneração nem sempre é reprodução, mas é quando tem a possibilidade de formar um novo indivíduo. A gente tem aí o brotamento. O brotamento, ele surge. Um broto que cresce e se destaca, a condição para que esse broto surja provavelmente é uma derivação genética, ou pode ser por estímulo de fatores ambientais, mas é muito mais provável que seja por uma derivação genética. Esse broto, ele se desenvolve, ou ele fica preso, como no caso dos corais, ou ele se destaca, como no caso da hidra. Ele se separa do corpo e aí você tem dois indivíduos a partir de um só. Um processo também extremamente rápido. Considerando que se fosse sexuado, teria que produzir gametas, teria que ter a fecundação, isso nos indivíduos do reino animal, né? Aqui eu estou falando de regeneração como capacidade reprodutiva nos equinodermos, tá? Que é as estrelas do mar, e nas planárias, que é do grupo dos proteominhas. No brotamento, aí a gente tem nos quinidários, a gente tem nos poríferos, que é no caso das esponjas. Um processo que a gente chama de endosporia, ou simplesmente esporulação. Ficaria melhor ter colocado aqui esporulação, porque endosporia é específica de bactérias. Em condições desfavoráveis, se tiver em condição favorável, ela faz bipartição. Mas em ambientes desfavoráveis, ela faz o mecanismo de multiplicação do material genético e envolvimento desse material genético em membrana em uma camada de resistência. Ele pode ficar num ambiente sem água, com temperatura mais elevada, sem material orgânico para ela poder fazer a decomposição, e quando ela entrar em contato com o ambiente estável, aí ela vai voltar a fazer bipartição. Então, é uma forma de resistência. Mas fungos também produzem esporos. Podem ser esporos sexuados, podem ser esporos assexuados, tá, gente? Então, no caso dos fungos, vai depender da condição que esse esporo foi produzido. E nas plantas também produzem esporos. Só que nas plantas é um mecanismo de um ciclo sexuado de reprodução. Porque teve a fecundação, vai ter a meiose, tá? Quem não lembra o que é meiose, depois eu explico para você direitinho o que é. Mas dentro da meiose há mecanismo de recombinação genética. Consequentemente, os indivíduos vão ser geneticamente diferentes, caso aconteça a produção de esporo a partir daí. Um outro mecanismo a gente chama de propagação vegetativa. Isso aí a gente vai lá, fazia lá no sítio, tá? Trabalhando no sítio, a gente planta rama, tá? de batata. Então, você pega a rama da batata, corta em vários pedaços, coloca no chão e a partir de uma planta só você fez várias. A gente faz isso com a figueira, a gente faz isso
no processo de enxertia, né, os enxertos que o pessoal compra as plantas enxertadas para ter um rápido processo de reprodução. A macaxeira, você corta o caule da macaxeira, planta as estacas. Então, esta aqui é ou propagação vegetativa, quando você corta partes da planta, especificamente da planta, e num rápido período de tempo, você produz vários indivíduos já bem montados, sem precisar fazer aquelas primeiras folhas, iniciar o processo, fazer enraizamento. Você já corta o indivíduo pré-organizado, já quase montado, e a partir dali ele tem uma rapidez de crescimento maior do que se fosse pelo mecanismo sexuado. Então, no geral, tudo isso aqui é importante para acelerar a rapidez de processo. Eu posso até selecionar características, no caso da propagação vegetativa, e no caso da endosporia, é a produção de células de resistência, que são os esporos sendo produzidos. Esses exemplos eu estou mostrando aqui. Por exemplo, essa primeira imagem aqui é um processo de bipartição. O indivíduo duplica o material genético, se divide em dois. Esse esquema é a planária, tá, gente? É um organismo pequenininho, tal, muito fino, planária, plano, né? Com os seus ocelos ou manchas ocelares. E o indivíduo é cortado, por exemplo, aqui foi cortado ao meio. Essa parte de cima, que está de amarelo, regenerou, a parte de baixo reconstruiu o corpo inteiro, e essa reconstruiu a parte de cima. Então, a gente vê nas planárias, a gente vê nas estrelas do mar, regeneração como mecanismo de reprodução. Esse outro aqui foi aquele que eu disse para vocês que alguns autores consideram como bipartição, porque o indivíduo se esticou, sofreu um alongamento excessivo, talvez ele tivesse ficado preso em algum ambiente, e a partir daí se repartiu e reconstruiu o corpo inteiro, tá vendo? Aqui foi um e aqui vai ser o outro indivíduo. É um mecanismo também, nesse caso, chamado de fissão. Alguns consideram como bipartição, tá? Aqui é a imagem de um broto, tá? Um indivíduo surgindo a partir daqui, tá vendo? O corpo da hidra, que é um quinidário do grupo das águas-vivas, é um pólipo na forma fixa. Surge o broto que cresce, ele já vai assimilando a caracterização corporal desse indivíduo adulto, ele pode ficar preso ou ele se destaca. Aqui a gente tem outro mecanismo, que é a produção de esporos, nesse caso foi o plasmódio colocado, que é um parasita intracelular. Ele entra nas hemácias e quando ele entra na hemácia, gente, ele multiplica seu núcleo. E a partir dessa multiplicação nuclear, ele forma várias estruturas, que a gente vai chamar de esporos, que se rompem e se lançam no sangue. Então, é um processo rápido. Os mais comuns, os mais comentados, são os esporos bacterianos, que são também assexuados. Aqui é um ciclo de vida dos quinidários por alternância de gerações. Nesse caso, são dois ciclos. É um ciclo com duas etapas. Uma fase assexuada, com brotamento das éfiras aqui, tá vendo? Formando medusas jovens. Aí essas medusas se reproduzem sexuadamente e quando ocorre fecundação, dessa larva surge um pólipo que se reproduz assexuadamente. Então, vai ser sempre assim. Medusas, forma medusoide, se reproduzem sexuadamente, formas polipóide, num ciclo como esse, de alternância de gerações, ela se reproduz assexuadamente. Então, o que interessa nesse estágio é essa aqui, porque aqui é a fecundação, tá? Das medusas, fecundação. Aqui é que é uma esporulação, certo? Que é a produção das éfiras. Quais são as vantagens, então, da reprodução assexuada? Primeiro, aumento do número de indivíduos. Na bipartição, 1 forma 2, 2 forma 4, em uma hora um indivíduo formou um total de 8. Rapidinho. Tá? Manter características parentais. Bom, por que é que o indivíduo se reproduz por bipartição? Porque as condições estão boas. Então, se de repente você mudar essa característica dela, ela pode não usar o ambiente da mesma forma, da melhor forma possível, e sofrer consequências com isso. Então, manter características parentais é favorável, desde que o ambiente seja estável e favorável. Se ele for instável e desfavorável, aí seria o ideal ter uma variabilidade, certo? Então, manter características parentais, completando aí, em ambientes favoráveis e estáveis. Selecionar características, como a gente pode fazer na propagação vegetativa, e aumentar a produtividade, porque você selecionando as melhores características, ou os melhores caracteres, ou os melhores espécimes como fator de produção, a partir daí, então, você vai ter certamente um aumento da produtividade.
A desvantagem desse mecanismo assexuado, é que se você mantiver um padrão genético comum e constante, e de repente um fator ambiental mude que atrapalhe um desses indivíduos por sua condição genética, então todos os outros envolvidos e ali presentes que mantiverem esse padrão vão sofrer um extermínio em massa. Então, por isso que é importante que uma espécie que se reproduz criteriosamente como mecanismo assexuado, é importante que tenha padrões sexuados de reprodução para gerar essa variabilidade e, a partir dessa variabilidade, você ter a chance de a espécie se manter viva. Certo? Então, vantagem, manter características parentais em ambientes estáveis. Desvantagem, se o ambiente estiver instável, mantendo aquele padrão, todo o grupo pode ser eliminado de uma vez só, como, por exemplo, a ação de uma praga numa plantação clonada, certo? Por uma clonagem, seja propagação vegetativa ou uma estaquia, que é uma propagação vegetativa diferenciada, certo? Então, gente, foram algumas informações. Eu passei um pouquinho do tempo que eu previa, que era 30 minutos, passei em torno de 6 minutos. Mas, de qualquer forma, tomara que vocês tenham pegado bem as informações. Agradeço a paciência de vocês. Se não entenderam, assistam o vídeo de novo. Qualquer coisa, podem entrar em contato, tirar suas dúvidas, que eu vou tentar responder assim que possível. Certo? Gente, agradeço a paciência de vocês. Tchau e até a próxima semana.